De volta ao programa Esquadrão do Lar, agora neste momento em que eu convido profissionais para debatermos o assunto das famílias e da família em especial, família Maia, que você acabou de assistir a sua participação e a sua história. Estou aqui comigo, pastor Jorge Eduardo Diniz. Muito obrigado, pastor, mais uma vez por estar aqui. Eu que mais agradeço, um dos Adriana. Profissionais que estará conosco para poder debater este assunto e dar orientações a essa família. Com muita alegria, esperando que Deus de fato abençoe essa família, abençoe de verdade, transformando a realidade dela. Bem-vindo, tá? Obrigado. Priscila Boy comigo, pedagoga. Bênção, querida. Obrigada por aceitar o convite, estar aqui conosco também, trazendo as suas orientações na sua área da pedagogia. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. A gente espera somar aí com essa família para que Deus abra portas, para que as soluções venham rápido. Ótimo. Também comigo, Rosângela Labosier, psicóloga, mais uma vez, amada. Obrigada. Mais um programa com a gente aqui, podendo conto com você mesmo para poder nos ajudar nessa família. Seja bem-vinda. Obrigada. Espero que possamos contribuir. Vamos agora então, né, pessoal, assistir a história, né? E a gente vai pontuando aquilo que a gente acreditar que é importante para orientar cada um na sua especialidade, para poder abençoar essa família. Vamos lá então? Vamos lá. Até que chegou uma época que, assim, a empresa, o dono da empresa que ele trabalhava, foi para Nova York, pôs tudo no bolso e, assim, sem funcionários, amou a banana. Vou comentar um pouquinho aqui dessa primeiro momento de dificuldade que as famílias enfrentam, que é a questão financeira. Muito sério, muito sério. Isso aí é uma coisa que desestabiliza qualquer relação se ela não estiver realmente estruturada e muito firme no propósito que ela quer chegar. Com certeza. Porque na hora da falta, aquilo complica bastante, né, na relação. Tem uma pesquisa, Adriana, que revela que em terceiro lugar, o motivo de separação é a questão financeira. É fato. Perdendo somente para o adultério, que é em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu não me lembro o motivo, mas a questão financeira em terceiro lugar. Antes de várias outras coisas que às vezes a gente julga que são muito importantes. Então a gente tem essa herança aí, né, da Idade Média, de que o dinheiro não vale nada, cultivar é o amor, o espírito. A gente vê que eles começaram um relacionamento com muita admiração, né, com muito amor, muita cumplicidade. E a questão financeira desestabilizou. Quando chegou no dinheiro, né? Eu queria só pontuar uma coisa aqui, que é a primeira sensação que me vem no vídeo, quando eu vejo que o sofrimento da Viviane maior não é tanto o dinheiro, é a questão da perda, né? A traição do chefe, o investimento, o sonho que ela construiu com o parceiro e essa perda de subsídios para realizar isso. Eu tinha duas opções, a gente morava de aluguel, aqui minha sogra, meu sogro ofereceu, já estava tudo pronto, o que eu ia dispor de dinheiro era relativamente muito pouco, então a opção foi essa. Esse negócio de pagar aluguel, né, eu acho que estava muito puxado para eles, né, aí a gente se ofereceu e eles vieram numa boa. Na realidade, o que eu queria pontuar é o seguinte, que são duas pessoas que tiveram suas vidas, pelo visto, né, não sei se a irmã foi casada, mas em princípio talvez eu possa considerar, porque não tenho essa informação, mas foi casada, teve um filho, separou, veio morar com a mãe. Alguém que já tinha sua família, já tinha sua casa, já tinha sua liberdade, e aí agora a Viviane, mas o Rodolfo, que também tinha, por questão financeira, vem para dentro de casa. São pessoas em que saborearam já, experimentaram da liberdade, ter seu próprio espaço, e de repente se veem, né, quase que obrigadas a viver num ambiente e que não é, por mais que essa mãe dedique amor, não é o espaço da gente. E a questão da privacidade, Adriane, todo mundo gosta de privacidade. Inclusive, a gente está analisando o casal, mas existe esse elemento aí, a dona Wanda, que é a mãe, ela também vai perder a privacidade. É verdade. Né? Ao receber, ela, como mãe, ela está agindo de forma ética. Ela sabe que eticamente ela precisa acolher essa filha, ela precisa acolher esse casal. Mas não é uma coisa fácil você, depois de tanto tempo, tendo a sua privacidade, tendo construído uma casa, você receber um neto de uma outra filha e ela se sente até que na obrigação, pois se eu cuido do meu neto, também tem que acolher minha outra filha. Mas a gente sabe que esse espaço aí vai ficar disputado, que vai ser complicado para todo mundo. Com certeza absoluta. Então, E só uma última pontuação, Adriana, que é importante, que é o seguinte, para ir para a casa da avó, eu preciso de pelo menos estabelecer com certeza o tempo que vou ficar. Mas vamos considerar que isso também pode não dar certo. O planejamento ele pode acontecer como não deu certo da primeira vez em que planejaram ter uma casa, pagar a casa e não deu certo. Com certeza. Vamos lá, as porque adversidades entram. Né? a história ainda não chegou na parte principal. Então vamos lá. Ó, a mãe não pode entrar aí bem rápido, vem cá. Não! Vem cá um minuto. Não! Aqui, ó, seu pai tá ligando aqui, ó, é desse jeito. Alô? Vem cá. 10 minutos?
Vem, Isabel. Na hora que o papai chegar, mostra ele, vamos conversar lá dentro. Aí eu vou te corrigir. Aí, ó. Então, veja, olha o que ela fala, né? O seu pai vai chegar e aí a coisa vai escurecer, né? Ou seja, o seu pai tem autoridade, eu não. Eu não dou conta de você. É verdade. E ela sente culpa, porque ela expressa isso numa frase que ela falou assim, eu não posso entrar aí. Ou seja, eu estou tentando dizer para mim mesma, eu não dou conta, eu não posso entrar, por isso que eu não te limito. O que me chama a atenção nessa questão, quando você falou do local, que ela não pode entrar, na realidade ela traz para Isabel uma orientação do tipo, esse lugar você está protegida, porque eu não posso entrar aí. Né? Esse pula-pula, esse lugar aí eu não posso entrar. Não é isso? E aí acaba complicando na cabeça da criança, porque ela fala assim, então aqui a mãe não entra, eu posso fazer o que eu quiser. É verdade. Na realidade, uma orientação já que pode ser dada aí é desse limite. Você vê que ela abre, a menina vem e fecha o zíper de novo do pula-pula. Então não vai obedecer não? Desmonta tudo. E na verdade ela ou então eu entro, mas se eu entrar eu vou estragar o negócio. Exatamente. Então, ou eu vou estragar ou eu vou desmontar. Às vezes eu quero receber uma visita, quero colocar um louvor, eu gosto de colocar louvor alto, eu gosto de dançar com as meninas quando eu tô louvando. E assim, essa coisa assim que eu tinha quando eu morava de aluguel, eu posso dizer que assim, eu tinha liberdade de fazer isso. Como eu tô em cima da minha mãe, aqui é que nem um apartamento. Qualquer pisadinha no chão, assim, já sente lá embaixo. Pois é, se é como um apartamento, tem que proceder como um apartamento. Portinha fechada, tem hora para poder cantar, tem hora para poder brincar. A criança verdade. Não pode passar das 10 para não incomodar a mãe que está No embaixo. prédio também seria assim. Mas é permitido, por exemplo, que isso aconteça durante o dia. Claro. Então é preciso negociar com essa mãe. Mãe, durante o dia minhas filhas são crianças, elas precisam de espaço para poder pular, brincar. Apesar de ter um local específico para se pular. Né? É verdade. Mas tem às vezes uma correria ali no pula-pula, não dá pra ficar pulando correndo. O dia inteiro, né? Não dá correndo. Sim, então claro. correndo, ela pode correr dentro de casa, mas é muito interessante que ela mesma fala que antes, quando ela tinha um apartamento, ela podia fazer. Por que ela não pode agora? Se ela seguir as regras de um apartamento, como a Rosângela pontuou, fica tranquilo. Presta atenção, vovó. Vovó não quer. Olha lá, já tá pulando. Vovó não quer que pula. Lá embaixo que o senhor toma. Incomoda. Lá embaixo que o senhor toma. Incomoda. Outra transferência de autoridade que a Viviane faz é assim, olha, filho, não pula porque a avó não gosta. Não pula porque tá errado. Não pula porque não tá na hora. Não pula porque não é o local certo. Verdade, tem lugar para poder pular. Quer dizer, não transfere porque o outro não gosta, não. Porque tá errado. Mostra o valor moral daquilo ao invés de simplesmente corrigir ou transferir para alguém essa responsabilidade. Não é isso? Em relação das minhas filhas, a criação delas junto com meu sobrinho, eu tento conciliar muita coisa. Porque assim, as ideias minhas e do meu marido, o jeito que a gente quer ensinar as nossas filhas, limitar elas mesmo, nas coisas que criança faz, mas que a gente tem que corrigir e tudo. A minha mãe, como cria meu sobrinho, ela não tem às vezes as mesmas ideias. Entra uma questão aqui. Nada impede dela educar as filhas do jeito que ela acredita ser o correto, porque o sobrinho não está sendo educado. Claro. Nossos filhos convivem com outras crianças desobedientes, levadas e tal, e nem por isso elas têm que deixar de cumprir aquilo que a gente acredita que é o correto viver, mesmo que seja parente. Você deve ter parente na sua casa em que você educou seu filho de um jeito, chega com um coleguinha ou com um priminho, não sei o que lá, tem problema. Mas é difícil, porque eles estão no mesmo espaço, o menino fica sozinho lá embaixo, vendo as duas brincar lá em cima, eu imagino que ele deve subir toda hora para poder brincar com as meninas, isso é na minha imaginação. É difícil manter o menino separado das meninas, e um vai influenciar no outro, relacionamento não é isso? Um influenciando no outro. Pois é, Rosângela, mas aí entra a questão do limite, no seguinte sentido, se ele não tiver um comportamento adequado dentro da minha casa, aí por isso que a Viviane tem que entender que a casa é dela. Exatamente. Se ela entender que aquela casa é dela, ela fala, olha, qualquer pessoa que vier à minha casa, ela tem que se comportar de acordo conforme com as minhas regras. Acabou. Isso aí, é claro, tem que ser claro. Se o menino quer ser desobediente, ele vai ser no andar de baixo. É verdade. Né? Então você no já está andar falando de uma cima, outra coisa aqui, ela tem que assumir a casa dela como a casa dela. Aquele espaço, voltamos a falar que o espaço é dela. Vamos lá continuar com a dona Wanda. Isabel e a minha não pode falar isso. Ô, Ana Clara, o que você está respondendo, por favor? Eu não te ensino essas coisas, não. É isso que você aprende na igreja? Delega a igreja. Exatamente. Ela tem que aprender em casa, onde que não deve gritar. Olha só, ela, pelo fato da mãe não ter
colocado, a Viviane não ter se colocado como autoridade, transferiu para o pai. Ó, o pai vem aí. Ela não se posicionou. sente autoridade. A avó não transferiu autoridade para a avó, transfere por um momento, mas ela não, as crianças não entendem a avó como autoridade sobre a vida delas, mesmo porque essa avó é a pessoa da castração, é a pessoa que traz os limites, é o que não pode pular, é o que não pode correr, é o que não pode fazer as artes, é o que não pode nada por causa da avó. Então ela não vai escutar essa avó, porque essa avó é quem cerceia ela de ser criança na concepção da criança, né? E também aquilo que você falou, a sua avó é a chata, ela não tá certa, né? Porque se você identifica, minha avó não gosta que pula, realmente ela tá certa, porque incomoda. Ela sempre fala assim, não pula, porque a sua avó não gosta. Se a sua avó gostasse, podia, né? Então ela também tá, a própria mãe taxa a avó como aquela pessoa desprovida de razão. Dele falar, não, é só família, você tem que ir lá e tem que falar que tá errado, que eu sei. Eu falei assim, ó, tem muitas vezes eu desisto até de entrar em detalhe pelo fato daquela época que eu já morei lá dentro, eu já sei o que eu posso falar, o que eu não posso. Pois é, mas olha só, é certo ele transferir essa responsabilidade só para Viviane conversar com essa mãe que é a Wanda sobre os limites? Será que ele, enquanto homem, não teria nenhuma autoridade para poder chegar? Mas ele tem dificuldade com o limite, você viu o que ele colocou? Ele está acostumado a abrir. Mas eu já vejo uma outra faceta. Eu acho o seguinte, ela fala uma coisa interessante. Tem certas coisas, como eu morei lá, ou seja, lá é a minha família de origem, eu sei que certas coisas não funcionam. Eu conheço as regras, os limites, né? E ele faz questão de ressaltar, o meu ambiente foi outro, na minha casa não tinha essa de isso é meu, isso é seu. 13 filhos, imagina. Quem pegasse a pasta de dente primeiro é que escovava o dente. Se eu pegasse, o sabonete acabava, quem pegasse primeiro, a toalha é que tiver na frente. A gente sabe que família com muito filho, privacidade é zero, né? Então eu acho que ele fica pensando assim, olha, eu não conheço os códigos da sua casa, então fale você. Né? Eu penso que a questão maior dele não é de omissão, é zelo. Eu percebo. Mas ele pode perguntar sobre esses códigos e se pontuar como cabeça. Ele pode chegar, ele pode defender essa família. Eu penso, o que você acha, pastor Jorge? Eu penso que ele pode defender. Eu penso o seguinte. Ele pode defender essa família, hein? Eu não posso transferir a responsabilidade que é minha para outra pessoa. Eu tenho uma responsabilidade enquanto pai. Eles, enquanto pais, o Rodolfo e a Viviane, eles têm uma responsabilidade, né? E essa responsabilidade ela não pode ser transferida. É deles. Não é da dona Wanda, não é da escola, não é da igreja, não é de ninguém. Eles é que vão educar essas lindas meninas que é a Isabel e a Ana Clara. Entende? Então eles têm que amar, têm que colocar limite, têm que impor as regras para dentro de casa. A casa é minha, eu estou aqui, esse ambiente eu vou educar as minhas filhas aqui. Não vou transferir isso para ninguém. Queridos, muito obrigada. Eu vou lá. Obrigada, viu? Deus abençoe vocês poderosamente. Deixa eu lá levar essas orientações. Tchau. Vai lá. Deus aí, tá? Deus abençoe. Leva o nosso abraço. Tá, joia. Obrigada. Tchau. A ajuda que a gente gostaria é de como, às vezes, contornar situações difíceis entre esposa, sogra, sogro, estar no mesmo lote e viver em comunhão com todo mundo. Acabo de chegar na casa da família Maia. Estou com as dicas que eu, juntamente com os profissionais, levantamos para poder orientar essa família e espero realmente que elas surtam efeito, porque vocês viram aí como temos vários itens a trabalhar nessa família. Vão comigo, vão acompanhar aqui. Olá! Bem, Adriana. Tudo? Que bom vê-la. Igualmente. Tudo na paz? Tudo na paz. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Pode entrar, Dani. Vamos lá. Ei, meninas lindas! Tudo bem? Dá um beijinho. Um beijinho. E você? Deixa eu descer aqui para te dar receber um beijinho também. Quem vai na frente para me receber? Vamos lá? Eu. Então vamos, me dá a mão. Vamos embora. Vai lá brincar no pula-pula vocês, vai? Tchau, mãe. Já tô indo pro pula-pula. Tchau, meninas. Muito obrigada por me receber aqui na casa de vocês, por abrir a vida de vocês para nós, né? Por poder conhecendo um pouco mais da história, também querendo ajudar, é o que nosso papel de vir até aqui, oferecer ajuda e orientações. De coração mesmo, muito obrigada. A gente que agradece, a gente tem um prazer enorme receber você, né? Conhecer mais uma bênção, né? E é uma grande ajuda, né? Ah, que bom. A proposta é que, então, diante da história contada, dos fatos relatados, né, eu convido uma equipe de profissionais pertinentes ao assunto de você, da história de vocês, para poder orientar e trazer dicas
possíveis, plausíveis, dicas objetivas para que possam auxiliar, né, na caminhada de vocês também. O que me chamou a atenção é que no pedido de cada um de vocês, o Rodolfo comenta dessa necessidade, dessa percepção que ele tem de lidar melhor nesse grupo de pessoas que convivem, né? Vocês aqui, a sogra e o sogro dele embaixo, juntamente com a cunhada e o sobrinho, né? Para que facilite essa convivência, para que haja um bom diálogo, para que tenha respeito também entre essas famílias, e você, logicamente, concordando com isso. Só que nós percebemos que esse, sim, é um dos itens das questões a serem trabalhadas aqui. Existem outros maiores e mais importantes que nós vimos que na realidade é na educação das crianças, né? Na educação das meninas, aquilo que pode colaborar na forma de as tratarem e ter também um ambiente mais tranquilo, mais prazeroso. Então eu vou começar falando primeiro para a Viviane, em função dos relatos que você trouxe, respondendo aquilo que você colocou, vendo as suas dificuldades ou necessidades, a gente traz a resposta, depois eu falo para o Rodolfo, tá bom? Primeira coisa que a gente havia percebido é a questão de transferência de autoridade, né? Então, no vídeo em que as meninas estavam lá no pula-pula brincando, e você comenta assim, vou ligar para o seu pai, estou falando com o seu pai aqui. Uma coisa importante é que haja acordo entre o casal e entendimento de que a autoridade é dos dois no mesmo nível. Eu não tenho que esperar o pai chegar para respeitar, para obedecer. Eu não tenho que ligar para alguém, vou falar com o seu pastor, vou falar com sua avó, vou falar com seu pai, vou falar com a diretora. Não, você não se transfere a autoridade é sua. E você precisa usar dessa autoridade. Você tem que ser obedecida tanto quanto elas obedecem, Rodolfo. Isso é fundamental. Então, é preciso que pratique isso mesmo. Não abra mão desse lugar que é seu. Deus te colocou como autoridade sobre as suas filhas, tanto quanto ele. Entende? Com relação a filhos, a autoridade é igual. Não tem diferença. Não é aconselhável, por exemplo, quando a gente fala assim, eu não posso entrar aí. Se ela estava no pula-pula, você pede ela para sair e fala, eu não posso entrar aí. Então, o que acontece? A criança não pode ter um lugar em que ela é protegida dos pais, em que é como se fosse um escudo, né? Eu estou ali, meus pais não me tocam. Não. Se elas não saírem, eu desmonto pula-pula, eu entro, rasgo pula-pula, alguma coisa vai acontecer. Se vocês não saírem, eu vou até aí e faço acontecer. Entendeu? Elas não podem ter um lugar privilegiado em que elas são protegidas do limite dos pais, da exigência da obediência. A criança não pode ter esse lugar. Né? Por exemplo, pode acontecer, às vezes quando há desacordo do casal, a mãe vai corrigir, a criança entra para trás do pai e fala assim, pai, me protege. Não pode, esse escudo não pode existir. Né? Não, você fez errado? É errado para todo mundo, é errado para todos os filhos, é errado na opinião da mãe, é errado na opinião do pai. Então, o que é certo e tem que valer para todo mundo. Ela não pode se sentir protegida, né, da correção dos pais. Obediência é uma coisa muito interessante. Ela precisa acontecer pontual, tem que ser na hora. Eu costumo usá-la na minha casa e as minhas meninas até repetem isso, sabe? Obediência atrasada é desobediência. Se eu falei, vem aqui agora, é agora. Se não é para vir agora ou se pode esperar um pouquinho, então você não manda vir agora. Você olha, daqui a pouco eu vou te chamar para a gente ir embora da festinha. Né? Daqui a pouco eu vou te falar, você pode desligar a televisão. Aí você dá uns 5 minutinhos para a criança que está fazendo alguma coisa parar para dar tempo de obedecer. De repente ela está no meio do joguinho, você fala, agora sai daí. Poxa, que judiação. Dá para esperar mais 2 minutos para o programa acabar? Né? Entender a situação. Né? Exatamente. Entender que naquilo que pode ser entendido. Naquilo que não pode, não pode. Não precisa ficar com dó. Obediência tem que ser pontual. Então você marca, olha, daqui a 2 minutos eu quero você fazendo isso. E vá 2 minutos, vai lá, e se não obedecer, tira e manda obedecer naquilo que realmente precisa ser feito. Né? Vamos só considerar que isso não é judiação, isso não é fazer nada mal, é na realidade ensinando a criança esse princípio valoroso da obediência, que é um princípio que ela vai ser necessária usar, inclusive em toda a sua vida, até nas questões espirituais, tá? Você comentou assim, eu queria viver como se fosse num apartamento. Aqui é um apartamento, né? É um lugar em que você tem uma convivência e que tem gente morando embaixo de você, e que você tem que respeitar as regras da boa convivência como qualquer ambiente. O que agrava aqui é porque você está falando da sua mãe. Então, entre as questões sentimentais da relação. Mas então, existem 2 possibilidades. Ou você negocia com a sua mãe, eu vou deixar as crianças serem crianças,
né? E se elas quiserem correr, quiser pular durante o dia, a senhora vai ceder, porque eu estou vivendo. Já que você me cedeu, então eu vou usar do jeito que eu acho conveniente, sem exagerar, sem extrapolar, sem desrespeitar, mas também se permitindo ter espaço próprio. E você comenta isso, deixa as crianças caminharem e exige que à noite elas não pulem, porque aí também é uma questão de respeito, independente de ser aqui com a sua mãe ou ser no apartamento. Precisariam obedecer essas regras. Ou então não. Minha mãe não quer de jeito nenhum, eu estou de favor, estou na casa aqui que ela me emprestou, vou querer honrá-la, então eu preciso ter um lugar. Ela já tem um lugar. Um pula-pula lá fora, um lugar para correr. Que se não fosse um apartamento, não teriam nem lugar para correr. Aqui elas têm o privilégio de ter um lugar lá fora, né? E inclusive um local específico para isso. Então aí tem que manter firme. Se a mãe não ceder de jeito nenhum, não quer que pula, então minha filha não pula de jeito nenhum, sem ficar botando a mãe e a avó como megera. Ah, ela é ruim, não deixa pular. Não, filho, não pode pular. Sabe por quê? Porque não pode pular no apartamento também não. Qualquer lugar que a gente for, não vai poder fazer do mesmo jeito. A gente percebeu que muitas perdas aconteceram, né? O emprego, o provimento mensal, a casa, o sonho. Mas vocês precisam encarar essa realidade de uma forma mais leve. É difícil? É o que a gente queria? Não. Mas não precisa também ficar nesse lugar assim de sofrimento. Porque, querendo ou não, vocês têm um lugar, um espaço de vocês. Vocês têm como fazer essa casa ser o seu lar. Tem como, né? Você tem como botar limite para quem entra. Você tem um lugar de vocês. Vocês não estão na mesma casa, dentro da mesma casa. Vocês têm um lar. Então é preciso que fazer isso aqui virar o seu lar de verdade. Mas não é o que eu queria. Tudo bem, tem muita coisa que a gente não quer na vida. Mas enquanto isso, vamos passar de forma mais alegre, senão fica muito pesado. Se eu ficar muito nesse lugar assim, ah, não é minha casa, ah, não é minha vida, ah, se eu tivesse, ah, se eu conseguisse, eu nunca vou viver o presente, eu não vou viver o momento, eu não vou ser grato pelo que eu estou vivendo agora. Eu não vou saber reconhecer a bondade de Deus aqui. Você vê, se fosse eu estava apertada, minha família mora toda fora. Eu não ia ter uma casa para me acolher. Entende? Então, assim, querendo ou não, com as dificuldades ou não, vocês tiveram uma casa. E melhor, vocês foram convidados. Né? Você não entrou para a porta fora assim, vai me receber aqui. Não foi, vocês foram convidados a estar. Vocês não são intrusos. Entende? Então, vamos olhar a parte boa para ficar mais leve, né? Que façamos, então, um planejamento para frente. Essa parte eu já tenho esse entendimento. Né? A Viviane está aprendendo a ter isso agora. Eu sempre coloquei, né? Falei assim, olha, esse aqui é o nosso espaço. Né? Isso aqui tem, a gente gostaria, mas é o que a gente tem. Vamos buscar, temos os nossos sonhos, os nossos projetos. Eu sou um cara que eu não desisto dos meus sonhos, independente de quando ele vai ser realizado. Mas eu não abro mão. Mas é o que você disse. Aqui é o meu espaço. Faça dele a sua casa, o seu lar, o seu ambiente de agradável. Eu tento aqui ser o melhor agradável possível para mim e para minha família. Então aqui, ó. Essas são as dicas, né, que eu trouxe para vocês. Está escrito, vou deixar com vocês. Nas dicas existem versículos bíblicos que respaldam tudo isso que nós estamos falando. Trouxe também, eu sei que vocês são já conhecedores da palavra, mas eu trouxe uma programação de leitura diária da Bíblia para em um ano ler a Bíblia toda. Né? Então você começa a ler por dia, tantos capítulos, com um ano você consegue ler a Bíblia toda. E aqui é o nosso manual de regra, de prática e fé para a gente poder cumprir. Não é isso? Muito obrigada. Tá? Que Deus os abençoe. Até uma próxima oportunidade. Se precisar de alguma coisa, eu vou voltar então depois para a gente poder verificar se isso realmente fez efeito na vida de vocês, tá bom? Com certeza. Hey Lucy, I remember your name. O Esquadrão do Lar está de volta e eu estou aqui na casa da família Maia para conferir se as dicas que foram dadas deram resultado. Vamos comigo!